Olá! Neste vídeo vamos apresentar orientações sobre o preenchimento das planilhas de suporte à aplicação da metodologia de revisão de estrutura organizacional elaborada pela Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O primeiro passo da metodologia, que é levantar os produtos desenvolvidos pela unidade, os atuais e os que se pretende implementar no futuro próximo, deverá ser feita por meio da planilha Produtos, Processos e Atribuições na sua aba de Produtos. No campo Insumos, deverão ser informados os insumos consumidos pelos processos de trabalho, incluindo informações, recursos naturais, recursos financeiros e outros insumos que a área julgar pertinente. No campo Processos, deverá ser descrita a natureza do processo, preferencialmente começando por um verbo no infinitivo que indique a principal ação realizada pelo processo. O campo produtos refere-se ao resultado do processo, seja ele tangível ou não. Então, podem ser documentos, materiais produzidos, informações ou até mesmo atendimento de alguma necessidade específica. No campo clientes, deverão ser informadas as pessoas ou as entidades que recebem e que farão usufruto desses produtos. No campo tema, é um campo de livre preenchimento, aonde a unidade poderá criar uma classificação de tema que seja de interesse da área. Importante destacar que este tema não tem vinculação ao tema do modelo de gestão por competências. É um campo livre que a área pode utilizar para melhor organizar os produtos referentes à secretaria. Quais são as orientações para o preenchimento desta aba? Iniciar o preenchimento da planilha pelo campo de processos ou pelo campo de produtos, de acordo com o que for mais intuitivo para a unidade. O levantamento dos produtos deverá ser feito a partir das unidades atualmente existentes na estrutura organizacional, focando naqueles produtos de maior valor agregado, que tenham impactos significativos para os clientes destinatários. Os produtos levantados pelas diversas unidades devem ser consolidados nesta única planilha, sem vinculação desses à unidade da estrutura que atualmente o desenvolve, a fim de se abrir espaço para uma possibilidade de inovação na estrutura. Caso haja produtos desenvolvidos conjuntamente por mais de uma unidade, deixar claro de que forma cada unidade atua na sua consecução, principalmente quando houver unidades de nível hierárquico distinto. Por exemplo, um serviço é responsável pela elaboração de um produto e a subsecretaria pela coordenação ou supervisão das atividades inerentes. Não inserir na planilha processos e produtos em duplicidade ou redundantes. Incluir apenas uma vez na planilha os produtos desenvolvidos por unidades semelhantes, que se distinguem apenas pela localização geográfica. Exemplo, aqueles produtos desenvolvidos pelos postos de segurança nos respectivos fóruns. O produto é desenvolvido é o mesmo, o que muda é a localização geográfica dos postos. O segundo passo da metodologia, prospectar novos arranjos de estrutura organizacional, deve ser feito para que a unidade possa identificar possíveis arranjos organizacionais com potencial de melhorar a alocação dos recursos, a integração dos processos e o desempenho organizacional. Deverão ser envolvidos, para tanto, os integrantes técnicos com amplo conhecimento e experiência nas atividades do setor. Caso a unidade deseje levantar mais de um cenário para poder realizar análises de cenários possíveis de implementação, sugere-se a utilização de material auxiliar, onde se possa plotar a estrutura em análise com os respectivos produtos associados, de maneira que se facilite, então, a comparação entre um modelo e outro de cenário. Quais são as orientações para a realização deste passo? Desenhe a estrutura respeitando os padrões de denominação e de hierarquia definidos, o equilíbrio na distribuição dos recursos, a integração entre os processos de trabalho e a composição harmônica das equipes. É importante que o gestor máximo da unidade forneça diretrizes para a prospecção dos novos arranjos organizacionais,
indicando suas prioridades de atuação, os objetivos setoriais a serem alcançados e quais são os recursos financeiros e humanos disponíveis. Caso haja mais de uma proposta, deve-se, ao final da análise, inserir na planilha, que deverá ser encaminhada à administração superior, apenas a estrutura aprovada pelo gestor máximo da unidade. Isto é, na planilha Produtos, Processos e Atribuições, na aba Organograma, deverá ser informada tão somente a estrutura aprovada pelo gestor máximo da unidade. O terceiro passo será a definição das CJs e funções que comporão a nova estrutura organizacional. Por meio da planilha de detalhamento de CJs e FCs, o gestor máximo da unidade, em parceria com seus principais gestores, deverá então definir qual será a distribuição dos recursos na nova estrutura organizacional. No campo unidade, deverão ser informadas as unidades que compõem a proposta de estrutura organizacional, atentando-se para deixar claro, através do espaçamento à esquerda do texto, a hierarquia das unidades envolvidas. No campo de lotação, deverá ser informada, então, a quantidade ideal de servidores para o adequado funcionamento das unidades. Na área das CJs, informar como será a distribuição das CJs dentro da nova estrutura organizacional, bem como no campo de funções. Nós temos aqui também campos de totalização, onde será exibido o valor monetário total referente às CJs e às funções alocadas na estrutura. O campo de quantidade de funções mostra a quantidade numérica de funções alocadas para cada unidade da estrutura organizacional. Já o campo valor das funções per capita calcula o valor monetário per capita da função por unidade, excluindo desse cálculo as pessoas que ocuparão as CJs. Mesma coisa acontece para o campo FCs per capita, com a diferença de que neste campo será exibido o cálculo de quantitativo per capita de funções. Ao preencher essa planilha, o gestor deverá ter em mente as seguintes questões. Ao especificar a lotação das unidades, considerar a quantidade ideal, porém factível, de servidores necessária para que a unidade tenha condições ideais de desempenhar suas atividades. Ao especificar os recursos de funções de CJs, considerar também essa quantidade ideal, porém factível. Contudo, é importante ter em mente a limitação de recursos pela qual, o tribunal tem passado, não só no que diz respeito a funções, quanto também a recursos humanos. É de fundamental importância que o gestor máximo da unidade considere também a possibilidade de aumento ou a necessidade de redução dos recursos humanos e financeiros utilizados pela unidade, levando em conta as diretrizes traçadas pela administração superior. Outra questão importante diz respeito à observação do cálculo apresentado nas colunas de valor per capita e quantitativo per capita. Através dessas duas colunas, o gestor poderá observar como se dará a distribuição das funções entre as unidades que comporão a nova estrutura organizacional. Após preencher a planilha com os recursos demandados pela nova estrutura, o gestor deverá avaliar a suficiência de recursos para a sua implementação. No passo 4, o gestor deverá, então, preencher a planilha informando quais são os recursos atualmente disponíveis à unidade. No campo origem dos recursos já alocados, a SCPG já fez a identificação de 3 categorias de origem desses recursos. Lembrando que essas categorias de origem foram levantadas com base nas unidades subordinadas à presidência do tribunal. Quais são essas origens? Os recursos já estão presentes na própria unidade, recursos oriundos de funções que se encontram atualmente alocadas à unidade, mas possuem origem na presidência do tribunal, e recursos provenientes de estruturas que serão agregadas à unidade. Isto é, no âmbito da presidência, existem alguns serviços, alguns núcleos que serão movimentados de uma estrutura de uma secretaria para outra, e esses núcleos serão movimentados com os recursos que eles detêm.
Então, na coluna lotação, o gestor deverá preencher a quantidade de servidores atualmente disponíveis para cada uma dessas categorias. Nas colunas de CJ e função, a mesma coisa. Preencher com os quantitativos existentes atualmente para cada uma dessas categorias. Feito isso, a planilha calculará automaticamente os totais disponíveis para a unidade. Na linha abaixo, a planilha trará o cálculo automático dos recursos necessários à implementação da nova estrutura. Esses dados serão puxados automaticamente da planilha anterior, que foi preenchida com os recursos demandados pela nova estrutura. Desta forma, na última linha, nós teremos o cálculo da diferença, isto é, a quantidade de recursos disponíveis menos a quantidade de recursos demandados pela nova estrutura. Desta forma, um valor negativo para este total de recursos significa que a unidade precisará de recursos adicionais para viabilizar a implementação de sua estrutura. Neste contexto, é importante que o gestor tenha em mente as seguintes orientações. Se a unidade precisar especificar outras fontes de recurso, além daquelas já inseridas na planilha, poderá proceder à sua customização, atentando para não corromper os campos que são calculados automaticamente. Caso a planilha aponte para uma necessidade de alocação adicional de recursos à unidade, o gestor deverá verificar junto à administração superior a viabilidade da obtenção de tais recursos antes de encaminhar a proposta para a SEPG. No passo 5, o gestor máximo da unidade deverá validar a proposta de estruturação organizacional. Ao validar essa proposta, as informações da estrutura aprovada deverá então ser preenchidas na planilha Produtos, Processos e Atribuições, aqui a partir da aba Organograma, com a definição do organograma da proposta, e em seguida alterando as demais abas aqui da planilha, criando abas adicionais para poder comportar toda a estrutura proposta. Ok? Deverá haver uma aba para cada unidade da estrutura proposta. Depois de criadas as abas, a equipe técnica deverá, então, distribuir os produtos elencados na primeira aba da planilha dentro de cada uma das unidades que compõem a estrutura, preenchendo o campo Produtos e Processos. Fica a critério da área informar o produto ou processo relacionado de acordo com aquilo que for mais intuitivo para a unidade. Em seguida, no passo 6, a equipe técnica deverá descrever a forma de atuação da unidade no desenvolvimento do produto, a fim de fornecer informações mais detalhadas sobre os processos e os produtos desenvolvidos pelas unidades, de forma a contribuir para que a equipe da secretaria tenha um entendimento comum dos diversos produtos desenvolvidos, bem como para que a SEPG possa realizar uma análise técnica mais precisa da proposta de estruturação. A informação deverá ser inserida neste campo, forma de atuação, e deverá então haver uma descrição para cada produto que conste na planilha. Quais são as principais informações no preenchimento deste campo? Informar as principais atividades executadas no desenvolvimento do produto, bem como os principais fatores críticos que precisam ser observados para que o produto possa ser desenvolvido adequadamente. Evitar uma descrição excessivamente detalhada ao incluir pequenas atividades ou tarefas com pouco valor agregado. No passo 7, os produtos listados na planilha deverão, então, ser vinculados ao novo modelo de gestão de competências. Então, deverá ser vinculado cada produto a um único tema que compõe o modelo de gestão por competências e, dentro deste tema, também deverá ser vinculada qual das entregas do modelo de gestão por competências vinculada ao tema que o produto estará relacionado. Orientações importantes para a realização deste preenchimento. Antes de realizar a análise de vinculação dos processos e produtos ao novo modelo de gestão por competências, procure estudar e compreender adequadamente os temas essenciais de excelência na gestão do tribunal e suas respectivas entregas. Isso facilitará bastante a associação dos produtos desenvolvidos pelas unidades com as entregas e os temas do modelo de gestão por competências.
Caso haja alguma dificuldade ou mesmo sugestões de melhoria aos temas e suas respectivas entregas, a SUGIP, subordinada da Secretaria de Recursos Humanos, estará à disposição das unidades para esclarecer dúvidas ou discutir eventuais sugestões de adequação. Procure vincular o processo a uma única entrega do novo modelo de gestão por competências. Caso ele se relacione a mais de uma entrega, faça a vinculação à entrega mais relevante. O último passo de preenchimento das planilhas é o passo 8, redigir as atribuições relacionadas aos produtos. O objetivo deste passo é determinar o conjunto de atribuições que deverão constar na descrição da estrutura organizacional, de modo que essas abarquem todos os produtos que serão desenvolvidos pelas unidades. Deverá ser elaborada pela equipe técnica com um grande conhecimento e experiência na execução das atividades. Quais são as orientações para o preenchimento deste campo de atribuições? Observar as orientações contidas no Manual de Redação de Atribuições. Este documento já foi encaminhado para as unidades e constitui um manual orientativo para a adequada redação das atribuições das unidades. Importante destacar que uma mesma atribuição pode aparecer vinculada a mais de um produto, isto é, atribuições poderão ser repetidas dentro da planilha vinculada a produtos distintos. Porém, quando a unidade for consolidar a proposta final de reestruturação, essas duplicidades deverão ser eliminadas da planilha. Insira todas as atribuições relativas a um determinado processo ou produto dentro de uma única célula, inserindo uma quebra de linha entre essas atribuições, utilizando o atalho Alt-Enter para poder fazer a quebra de linha dentro da célula. Procure focar as atribuições em questões relevantes para o alcance dos objetivos vinculados aos processos/produtos, evitando a especificação de um número excessivo de atribuições por unidade, isto é, acima de 10. Relembrando que estes são os passos que constituem a primeira etapa da análise da estrutura organizacional. Então, por meio da consolidação final desta planilha, ela será encaminhada para a ECPG para que a ECPG possa fazer a análise das informações constantes e solicitar eventuais alterações em termos de redação das atribuições e padronização da estrutura. Depois de receber as sugestões de adequação da ECPG, a unidade deverá consolidar a sua proposta de revisão de estrutura por meio do preenchimento da planilha proposta de reestruturação. A seguir, vamos explicar o preenchimento da planilha proposta de reestruturação. Na primeira aba, contempla a descrição da nova estrutura organizacional, com nome, sigla, a sigla da unidade superior e qual que é a área de atuação da unidade, de acordo com a classificação preconizada pela Resolução 209 do CNJ. Neste campo aqui já possui todas as classificações atualmente utilizadas no tribunal, então a área deverá indicar uma dessas classificações aqui para as unidades da estrutura. Em seguida, na aba Atribuições, a unidade deverá, para cada uma das unidades componentes da estrutura organizacional proposta, especificar quais são as atribuições a serem vinculadas à unidade. Solicitamos que todas as atribuições sejam copiadas e coladas dentro de uma única célula vinculada com a sigla da unidade correspondente. Aqui deverão ser especificadas os cargos em comissão vinculados à estrutura, neste campo as funções comissionadas vinculadas à estrutura, bem como a quantidade de servidores e a quantidade de estagiários. Na última aba, funções e servidores, deverá então ser informada as devidas alterações no quadro de funções e cargos em comissão necessárias à implementação da estrutura. Então, a ECPG já vai encaminhar para as unidades essa planilha com esta aba aqui, preenchida com a situação atual da unidade, e essa deverá então preencher a situação futura, de acordo com as transformações e com as alterações que serão necessárias. Importante destacar que mesmo uma função que não tenha mudança de localidade ou de titularidade de ocupante, ela deverá ser replicada aqui na situação futura para que o Recursos Humanos possa ter um maior controle sobre as alterações das designações de funções e cargos em comissão.
Após o preenchimento dessas planilhas, elas deverão ser encaminhadas para a SCPG para que possamos, então, dar andamento à implementação da reestruturação do tribunal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição no e-mail scpg@tjdft.jus.br.